Meu querido Cleiton, galera também do Facebook chegando aqui. Boa noite. E aí, meu, tudo bem? Bom, tô admirado aqui dessa galera que realmente está disposta a pagar com o tempo para aprender aí um pouco sobre o mundo Volkswagen. Grande Henderson, Nevada. Marcelo Vanin, e aí, meu querido, tudo certo? Tudo bem? Bom, como eu sempre começo aqui, peço aí pro pessoal do Facebook, o pessoal do Instagram, pra gente compartilhar, porque, meu, infelizmente não se avisa todo mundo sobre a nossa programação e muita gente acaba perdendo ou acaba não assistindo, não tendo contato. Então eu vou disparar aqui o aviãozinho para o pessoal que acompanha a gente, para estar junto aqui hoje. Peço que vocês façam o mesmo aí para dar uma força para a gente, porque realmente muito desse conteúdo ele tem o objetivo de mudar a realidade nossa hoje do nosso meio. E cara, não adianta, enquanto a gente realmente não for atingindo de alguma maneira as pessoas, trazendo essas informações para que elas possam difundir tudo isso, se empenhar em forma conjunta para mudar um pouco desse mercado nosso, as coisas não vão acontecer. E a gente vai sempre ficar à mercê de tudo isso. Quero hoje mostrar para vocês aqui diversas alternativas em termos de cabeçote que a gente tem. E por que a gente tem hoje tanta coisa de péssima qualidade a ser oferecida no mercado nacional, sendo que são peças extremamente importantes. São peças que realmente fazem muita diferença. Então, quero aí que todos possam estar com a gente aí nesse bate-papo, para a gente poder realmente fazer uso de tudo isso. Você que está aí pagando com o seu tempo por esse momento, fico feliz que realmente isso possa te trazer frutos, isso possa te trazer retorno de alguma maneira. Beleza? Bom, grande Rodrigão chegando aí, Fábio, Nicolá, Casa do Volks, galera do Facebook aqui também já entrou, Leonel, Moisés, bem-vindo aí, galera. Bom, eu fiz uma seleção aqui de alguns cabeçotes para a gente começar trocando a ideia em cima daquilo que a Volkswagen tinha de original, para a gente poder realmente, através disso, ir observando o que foi evoluindo, o que realmente houve de mudanças, com o objetivo de, óbvio, agregar capacidade de eficiência nos motores que evoluíram a cilindrada, que evoluíram a parte técnica, para que o motor a ar fosse sobrevivendo. Imaginem que só de Fuscas nós tivemos 22 milhões de unidades. 22 milhões é muito significativo. E para se manter ao longo de quase 50 anos, meio século, nesse mercado, você tem que realmente atender uma série de questões com o objetivo de ter eficiência. O que a Volkswagen enfrentou durante todos esses anos não foi brincadeira. Motores que foram evoluindo, outras marcas que realmente entraram no mercado de maneira significativa, e a intenção era derrubar o Volkswagen, era tornar ele realmente um carro ultrapassado. E tentaram de todas as maneiras, difamaram, criaram falsas histórias sobre o Volkswagen, para que realmente aquilo ali, de alguma maneira, deixasse de liderar o mercado. Aí você se pergunta, como que um carrinho com tão pouco conseguiu criar tanto impacto e deixar tanta marca preocupada, a ponto deles serem às vezes até desonestos, com histórias difamatórias absurdas para mudar essa realidade. Então nós vamos, através dos cabeçotes, descobrir um pouco disso.
por que que realmente o Volkswagen AR tinha essa capacidade de ir enfrentando todos esses desafios sem realmente perder aquilo que mais fez diferença, que era o seu coração, que era a mecânica AR. Então eu quero, através desses pontos, ir analisando com vocês questões que realmente são extremamente importantes no motor AR, a principal delas, o cabeçote. Essa evolução, como essa evolução aconteceu, de que maneira ela realmente foi trazendo benefícios à medida que a cilindrada foi evoluindo. À medida que o motor AR saiu das suas primeiras unidades até os últimos fabricados, de que maneira a Volkswagen foi trabalhando isso? Através dessa análise, a gente vai conseguir dimensionar o que a gente precisa quando a gente faz um motor AR dimensionado. Quando a gente realmente busca, de alguma maneira, aumentar essa potência de forma coerente, sem ignorar os pontos, os principais pontos que devem ser observados. Beleza? Então eu vou pegar aqui um cabeçote do motor 1100 para que vocês vejam como tudo começou. Olha que peça que realmente já tinha uma base técnica e um contexto muito bem projetado. Lembrando bem, na época, quais eram as maiores dificuldades? O combustível, ele não era nada significativo. Por mais que às vezes a gente tenha a ideia de que a gasolina antiga, ela realmente tinha mais octanagem, ela era pura, o processo dela ainda não era tão eficiente quanto hoje. Então, todo esse trabalho no planejamento, na engenharia do motor a ar, ele tinha que ser embasado em pontos técnicos que realmente levassem isso em consideração. Lembrando bem que eu falei nas outras lives que a gasolina, o combustível, quando ele entra pela admissão, no cabeçote, ele é responsável por refrigerar as válvulas, refrigerar a câmara de combustão, a cabeça do pistão. Então é muito importante ressaltar esses pontos. O óleo e os combustíveis utilizados na época não tinham a capacidade que os modelos, a evolução desses derivados sofreram com o passar das décadas. Então muita coisa era pensado já pressupondo essas questões. Bom, aqui está um cabeçote de 1100. Esse cabeçote é um cabeçote do nosso estoque. Se trata de uma peça sem uso, é um cabeçote original, nunca usado, de motores 1100. Então, tecnicamente, observem como as aletas eram bem estreitas e bem finas. As válvulas, minúsculas. O formato da câmara de combustão, observem como o formato da câmara de combustão, ele é um formato bem particular. Eu vou mostrar em outros modelos e vai ficar fácil de vocês observarem o quanto isso foi evoluindo, o quanto isso mudou com o passar do tempo. Mas esses cabeçotes, eles se assemelhavam muito aos modelos aeronáuticos da época, porque o motor a ar, o mais próximo que ele chegava era dos motores aeronáuticos. Então os motores a ar utilizados na aviação, eles tinham em partes essa configuração, sempre bastante aletas, no caso aqui as aletas muito finas para forçar, para deixar a passagem de ar, para melhorar esse fluxo. E uma observação em relação aos modelos 1200, depois eu vou mostrar isso. Aqui eram tuchos, parafusos em forma de tucho, que entravam pelo cabeçote. Observam que aqui é vazado, ó. Ou seja, o tucho entrava por aqui, observam que dá para ver meu dedo. O tucho entrava por aqui e assim apertava essa região aqui do cabeçote. Observem também um outro ponto, aqui no ponto do escape, onde vão os prisioneiros de escape. Observem que até aqui as aletas se aproximam, ou seja, a quantidade de aletas nesse cabeçote ela é superior a todos os outros modelos, justamente para fazer uma refrigeração bem eficiente
Coisa que, infelizmente, os demais, com o passar do tempo, por resistência, foram perdendo. A gente vai fazer esse comparativo para que vocês tenham essa observação. Observem também a admissão. A tubagem de admissão, ela é bem estreita. Tanto ela quanto a de escape. São menores, são pequenas. E, como eu ressaltei, a questão da câmara de combustão. A cilindrada desse motor... Esse motor ele era 2 milímetros menor do que o motor 1200. Então, de 77 milímetros, ele era 74,90 e alguma coisa, quase 75 milímetros. Então, ele era um motor um pouco menor do que os motores 1200. Vou pegar um cabeçote do 1200 agora, para a gente poder comparar melhor. Esse é um cabeçote de 1200. Observem que agora as aletas que iam nessa região, elas desapareceram. Não tem mais aletas nessa região. As aletas se concentram o máximo em volta da câmara de combustão. A câmara de combustão se assemelha um pouco com a do 1100, com algumas diferenças. Aqueles pontos que eu observei para vocês em relação aos prisioneiros do cabeçote do 1100, observem que aqui eles já eram fechados, já eram reforçados, simplesmente porque começaram a encontrar alguns problemas no cabeçote 1100, e aí isso foi mudado para o 1200. Aqui já eram utilizadas porcas, onde faz o aperto. Aqui elas já tinham um apoio, onde você adiciona as arruelas para torquear o cabeçote. Então, ele já mudou esse ponto em relação ao cabeçote do 1100. Os reforços, eles receberam reforços aqui, justamente onde eu citei sobre as aletas. A entrada de admissão continuou a mesma. Saída de escape também, comparativamente a mesma coisa. O tamanho de válvulas também não alterou em nada. Mas essa mudança foi bem significativa. Considerando que o motor aumentou a cilindrada, tecnicamente ele aqueceria mais, eles resolveram reforçar a estrutura, porque com o aumento de temperatura, quanto mais material você tiver para absorver esse calor e eliminar ele, melhor. Então eles estreitaram as aletas. Observem que agora elas estão bem mais próximas, um pouco mais reforçadas, mais grossas, e concentradas muito próximo da câmara de combustão. Por que razão? Todo o processo de queima, ele acontece aqui. O pistão empurra a mistura o mais próximo da câmara de combustão, para que tudo isso se acumule nessa região e a centelha criada pela vela faça a explosão. Então, por essa razão, a concentração das aletas nessa região, certo? Vou pegar um de 1300 para a gente comparar. Ó, esse aqui é um de 1300, porém ele era o cabeçote utilizado nos motores a ar da linha BX, da linha Volkswagen, dos Gols BX, que eram motores dianteiros. A diferença se encontra somente aqui na região da admissão. Nessa região da admissão, não sei se todo mundo consegue observar aí, essa região ela é mais reforçada, porque eles tinham tubagem com a entrada maior na dianteira, e os prisioneiros são na medida 8 milímetros. O original do 1300 dos primeiros é 6 milímetros, então tem essa diferença. Mas observem uma das maiores mudanças, o formato da câmara de combustão. A câmara de combustão ela sofreu essa modificação do 1200 para o 1300 para acondicionar mais material e também poder sofrer um aumento de taxa. Como o motor a ar 1100 e 1200 tinha uma taxa muito baixa, a taxa deles era aproximadamente 6,2. É uma taxa relativamente baixíssima para combustão, a gasolina. Mas qual a razão disso? É o que eu falei. Como o combustível não tinha muita eficiência, ele não suportava
de maneira significativa a pressão. Então, à medida que o motor a ar foi evoluindo, houve a necessidade de melhorar os cabeçotes, porque foi se aumentando a cilindrada, consequentemente aumentando a potência, e através disso o planejamento dos cabeçotes, para que eles pudessem atender esse aumento de energia que o motor passava a receber. Então foi se acrescentando material para que ele pudesse atender a essas questões. Observem mais uma vez que agora a gente ainda possui nessa região da câmara de combustão as aletas, elas estão sempre em volta da câmara de combustão, e diferentemente do 1200, eu passei a janelar essa região para forçar o ar a passar por ela e retirar calor. Então essa região ela ficou mais aletada, ela parcialmente perto do cabeçote 1100, ela apresentou, passaram a fazer canais para que através de todos esses canais pudesse haver a passagem de ar. Observem que toda essa região agora ela foi aletada também para melhorar esse ponto. Aqui a gente já tem mudanças também significativas. O sistema de balanceiros ele passa a ter mancais onde ele se apoia para trabalhar em relação às válvulas. Os apertos já possuem também habitáculos para as arruelas, para elas não deslocarem, tanto na região externa quanto na região interna. Então fica claro de observar. Isso foram pontos e reforços que os cabeçotes foram apresentando à medida que eles foram evoluindo. Isso é muito importante, por que razão? Porque o motor a ar ele começou a atingir diversas localidades, ambientes onde realmente a gente tinha temperaturas variáveis, combustíveis variáveis, líquido refrigerante variável, e tudo isso, de alguma maneira, influenciava no funcionamento. Então eu precisava realmente ter condição de apresentar um produto que sobrevivesse a tudo isso. Então eles evoluíram criando condições para que, mesmo com todas essas dificuldades, o motor a ar sobrevivesse. Ele pudesse realmente enfrentar todas essas questões de maneira eficiente. Então, sempre dentro do projeto alemão, se vocês pegarem os primeiros Volkswagen e forem seguindo a evolução, o objetivo era sempre realmente enfrentar todos os tipos de mercado, poder sobreviver de uma maneira onde aquela eficiência fosse comprovada. Então, mais uma vez, através dessa peça, a gente vai percebendo a robustez que o projeto foi ganhando. Então, nesse ponto, era muito significativo. Bom, a linha 1300 e 1500, elas se assemelham muito em termos de cabeçote. A entrada é simples, o diâmetro da válvula de admissão ele sofreu um aumento, mas a de escape permaneceu. Isso só foi alterado com a versão 1600. No 1600 realmente, que foi quando a Volkswagen chegou em uma cilindrada significativa, em um aumento de potência quase que o dobro da potência original do 1100 e do 1200. Então isso realmente trouxe uma outra realidade para o Volkswagen. Eles passaram realmente a ter que se preocupar significativamente com diversas questões em termos de refrigeração, em termos de cabeçote, para que esse aumento de potência pudesse realmente ser significativo e não haver outros tipos de perda. Vou pegar um cabeçote agora 1600, esse é um de dupla entrada. Esse é um cabeçote 8 aletas, bastante conhecido. A gente sempre se refere a eles pela quantidade de aletas. Então essa é uma versão 8 aletas de dupla entrada. Por que os cabeçotes evoluíram para dupla entrada? A dupla entrada no cabeçote, ela te dá condições de trabalhar individualmente cada cilindro, tornando ele independente. Então você, quando tem a sequência de cilindros,
é muito importante, à medida que a gente nota a evolução do automóvel, a tendência é sempre ter uma individualidade de cada cilindro para você poder, de alguma maneira significativa, aumentar a eficiência dele. Então, quando você separa os dutos de entrada, você acaba criando condições para que essa eficiência seja trabalhada de maneira mais significativa. Você causa menos turbulência, você facilita a descida da mistura para dentro das câmaras de combustão. Então tudo isso é muito relevante com essa alteração. Então os coletores passaram também a possuir uma divisão, eles passaram a ser individuais, e a entrada dos cabeçotes também na mesma sequência. Eles obedecem a mesma questão das aletas, observem, nesse ponto. Aqui a gente teve uma variação que não foi muito benéfica, que foi os prisioneiros, eles começam a apresentar essa falha, não vou dizer uma falha, mas o material ele não é fundido ao longo de toda o prisioneiro. Isso é um ponto de fragilidade para o cabeçote. Mas de qualquer maneira ele já apresenta também a parte aletada nessa região, o número de 8 aletas em volta das câmaras de combustão. A câmara de combustão ela seguiu sempre o desenho dos modelos 1300, com a ampliação do volume. Obviamente, por razões de taxa, esse cabeçote, o motor 1600, ele passou a ter 7,2 de taxa. Em relação ao 1100 e 1200, ele houve um acréscimo de 10. 1100 e 1200 eles tinham única e exclusivamente 6,2 de taxa. Então, nesse ponto, o motor 1600 teve um aumento significativo de melhorias pela questão do volume, que ele passou a admitir mais volume de ar combustível, e também pela melhoria da taxa. Então o motor pôde apresentar resultados mais significativos. Agora, tudo isso sempre condicionado às melhorias também da época, em termos de combustível, em termos de lubrificante. Isso é muito importante salientar. Então, dentro dos processos de evolução, ele foi sofrendo esses pontos para que pudesse realmente ter mais eficiência. Da mesma maneira, nos demais modelos, observem, existem habitáculos para as arruelas, para que elas pudessem se encaixar de maneira eficiente. E aqui também na parte externa, a mesma coisa. Então, eles tinham essas mesmas mudanças nesses modelos em relação ao 1300. Bom, a gente teve também a mudança para o cabeçote torque. Eu não tenho hoje o modelo do torque aqui, mas vou explicar quais eram as mudanças significativas do cabeçote 8 aletas para o modelo 6 aletas. Quando a Volkswagen criou o motor torque, a intenção dela era realmente trazer para o mercado um motor que pudesse ocupar tanto o sistema mecânico do Fusca quanto da Kombi de forma eficiente. Então ela pensou mais ainda na Kombi, que vinha numa crescente de mercado, do que no Fusca, que estava prestes a se encerrar. O motor torque ele nasceu na linha mecânica Volkswagen em 1984. Então o cabeçote do motor torque, houve a eliminação de 2 aletas, o cabeçote passou a ser realmente 6 aletas e não mais 8, e a câmara de combustão ficou mais rasa. E aí, para onde foram essas aletas? As aletas foram para os pistões. Então o pistão do motor 1600 antigo, ele é menor do que o pistão, do que o conjunto, do que a camisa do motor 1600 torque. Então a camisa do 1600 antigo, ela é menor do que a do 1600 torque. E da mesma maneira, o que a Volkswagen fez? Ela aliviou o pistão. O pistão do torque, ele é um pistão mais leve. Ele é um pistão maior, porém mais leve. Ele é oco ali na parte central. Diferente do pistão do 1600 antigo, que é um pistão mais pesado, que gera mais arrasto. Então a Volkswagen criou um motor que pudesse girar um pouco mais,
com a admissão da dupla entrada. Isso aconteceu nos primeiros motores 1600, lá no começo da década de 70. Porém, ela manteve isso em relação ao 1600 torque, mas também diminuiu a câmara para realmente jogar toda essa dissipação em cima da camisa e criar condições para melhorar a eficiência em relação a torque e a taxa, a energia, a potência, a conversão da mistura em energia. Então ela tomou essas medidas para fazer com que os motores pudessem trazer um pouco mais de retorno. Lembrando, qual a razão de tudo isso? O principal objetivo era a Kombi. Então a Kombi já começava a enfrentar nas ruas, nas estradas, uma certa dificuldade quando carregada para transpor, para conseguir executar realmente a sua verdadeira função. Então a Volkswagen foi obrigada a pensar em melhorias, tanto que o motor torque, ele é uma tecnologia brasileira, ele não existiu lá fora. Não existiram motores torque fora do Brasil, somente aqui no Brasil. Então foi um motor planejado e projetado com as condições do nosso mercado, com as condições que a Kombi realmente executava, que enfrentava. Então essas melhorias aconteceram no comando, no cabeçote, no pistão, na carcaça. A carcaça do motor a ar, ela foi sofrendo diversas evoluções. Depois eu vou repassar isso com vocês em um outro momento, com certas particularidades. A gente está mexendo num motor alemão 1600 e é incrível como a carcaça alemã 1600 já possuía benefícios e particularidades que até então a gente na mesma época não tinha acesso. A Volkswagen teve um pico de engenharia que foi por volta da criação do SP2. O SP2 foi realmente um momento em que ela teve a ousadia de tomar certas medidas e de criar condições para fazer um motor a ar nacional. Lá fora, a gente já tinha na mesma época motores a ar 1.7, 1.8 e 2.0, que são a linha Type 4, inclusive injetados. Lá fora a gente já tinha isso. Eram motores similares, não são iguais aos nossos, mas com muito mais energia, com muito mais capacidade técnica, refrigeração do que os motores que existiam aqui. Mesmo assim, ela acabou colocando no SP2 o motor 1700, cujos cabeçotes também são diferentes. Eles se assemelham aos cabeçotes 1.8, só que a gente tem uma diferença na válvula de admissão. A válvula de admissão que aqui no 1600, 8 aletas, é 35 milímetros. A gente tem uma válvula de admissão 35 por 32. No motor torque, ela manteve os 35 e diminuiu a admissão, a válvula de escape. Isso em alguns momentos foi um problema, porque o carro, o cabeçote torque, essa é uma opinião pessoal minha, o motor torque ele é muito frágil. Ele é um motor cuja o maior problema são os cabeçotes. Os cabeçotes são frágeis. Se você por alguma razão errar o ponto, se você por alguma razão errar a mistura de admissão do motor torque, você pode ter fraturas no cabeçote com muito mais facilidade do que o modelo 8 aletas. Por que razão? Refrigeração. Então, a quantidade de material que tem no cabeçote torque, ela é menor do que a que tem no 8 aletas. Então, nunca é recomendado, opinião minha também, não é recomendado, eu não faço, não recomendo fazer preparação em motor torque. Tem gente que faz, mas o cabeçote ele não aguenta, ele não tem estrutura, ele não tem material. Uma coisa que vocês observaram claramente, do primeiro cabeçote que eu apresentei em 1100 para o cabeçote do 1600 aqui, e eu ainda vou mostrar, tem mais 4 aqui especiais, que realmente é discrepante a razão, e eu vou explicar a razão, mas comparativamente, se eu pegar um 1100 e um 1600, é visível a quantidade de material. Quanto mais material para absorver calor, para fazer troca e para aguentar a quantidade de energia.
Então, se eu tecnicamente retiro isso do cabeçote, e por questões de custo, N questões que envolviam a época, mudo essa tecnologia, faça uma alteração de pistões, de camisas, tamanho da camisa, eu realmente tenho que ter outros cuidados. Esses outros cuidados, eles foram bem planejados e pensados. Uma vez que o motor torque ele possui a capela deslocada, foi quando nasceu a capela deslocada no Brasil, quando se instituiu o motor torque. Ele já tinha a capela deslocada, o radiador deslocado, aletas de deflexão para realmente fazer o aquecimento por igual do motor. Tudo isso foi planejado e projetado na criação do torque. Só que, com o passar do tempo, o que as pessoas fazem? Ah, isso aqui não serve para nada não, tira isso aqui. Ah, acerta aí, põe aí no ponto aí, tá bom. Ah, o carburador tá falhando, tá gastando muito. Eu vou lá tirar aquele giclezinho da marcha lenta e vou baixar ele. Eu quero o carro mais econômico. Aí quando você faz isso, o que você está fazendo com o seu motor? Você está trazendo ele para um universo de problemas. Porque tudo aquilo foi projetado e planejado mediante todas essas questões que nós vemos. Tudo isso tinha uma série de fatores que pesavam. E qual a razão disso? Eu tenho que pensar muito bem à medida que eu vou avançando na cilindrada, à medida que eu vou avançando na energia que o motor vai produzir. Então, se você de forma sem planejamento, sem nenhuma técnica, por questões de economia, resolve mudar esse ponto, o que você vai fazer? Você vai trazer problemas para o seu motor. Não é o que você quer, não é o que eu desejo, é o que ele precisa. É o que o motor foi projetado. São as razões que levam a ele funcionar de forma correta. Então, tudo isso seguia roteiros engessados. Se eu vou planejar qualquer melhoria em relação ao meu motor, eu tenho que entender que aquilo foi projetado para seguir um roteiro fixo. Se eu quero melhorar aquilo, o que tem que acontecer? Vou mostrar agora. O que realmente a indústria que gira em volta dessa área nossa de preparação, de customização, planejou. O que ela realmente buscou para atender todas essas evoluções que as pessoas foram se planejando. À medida que a cultura de preparação foi evoluindo, diversos problemas foram acontecendo, porque o que se utilizava? Se utilizava aqueles roteiros engessados em cima dos motores originais. Então, através deles, foram fazendo-se alguns planejamentos para melhorar isso. Beleza? Vou mostrar alguns modelos aqui. Deixa eu dar um alô para a galera aqui. Grande Marco Botelho, um abraço, meu querido. Rafael Ralu, de Curitiba. Rafael Martins, parceiraço nosso. Grande Estevão. Acelatos aqui nos prestigiando. Marcelão de Campinas, um abraço, obrigado pela parceria, por estar junto com a gente aqui. Galera do Facebook aqui também, o grande Marlos, William. Ó, uma pergunta aqui do pessoal do Facebook. Que pistões melhor usar? Bom, eu sou adepto hoje, infelizmente, as melhores tecnologias, elas são importadas. Isso realmente dificulta muito o nosso trabalho de preparação, porque hoje, infelizmente, a disparidade do dólar não facilita. Mas, infelizmente, por essas razões, eu não consigo hoje adotar outros pontos, outras tecnologias que não nos fornecem o mesmo resultado do que é trabalhado lá fora. Então, em termos de pistão, de cabeçote, eu vou mostrar para vocês, é discrepante o que eu vou mostrar. Tudo isso foi muito bem projetado, planejado. E o resultado, é óbvio, ele é considerável por todas as questões que a gente vai ver. O fato da gente ter observado todo esse roteiro dos cabeçotes originais vão dar condições para vocês perceberem a diferença significativa que são essas peças. Então, os melhores pistões hoje, apesar de que a gente tem a MAHLE no Brasil, que fabrica pistões de excepcionalidade, pistões de altíssima qualidade, mas ela trabalha com o mercado externo. Então, todos os valores hoje dos pistões no nosso mercado, eles são
no valor internacional. Então a MAHLE ela tem uma linha hoje focada em exportação, vende no Brasil, mas são valores consideráveis. Se você buscar preparação, se planeje para isso, para ter tranquilidade, se planeje para isso. Bom, eu vou começar por um modelo, é o modelo top de linha da EMP hoje. A EMP, ela comprou uma fábrica de cabeçotes nos Estados Unidos. Então os cabeçotes hoje eles não são produzidos na China, eles não são produzidos em nenhum outro lugar. Amanhã eu vou estar disponibilizando para todo mundo. Quem ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram, por que eu fiz um grupo no Telegram? Porque através desse grupo eu consigo hoje atender de forma compartilhada as pessoas que realmente estão hoje nos acompanhando, com material técnico, com passo a passo de vários trabalhos que a gente faz, com rotina da oficina. Então lá a gente tem o grupo, que é o grupo Air-Cooled da Mamed House, e temos o grupo de todas as pessoas que se interessam por todos os assuntos. Então isso está bem separado para que de alguma maneira a gente possa trazer para vocês um conteúdo mais direcionado. Então amanhã eu vou estar disponibilizando também, da mesma maneira que eu disponibilizei semana passada, um e-book com fotos e detalhes de cada um desses cabeçotes que a gente viu e fotos desses modelos que eu vou mostrar agora, que são modelos já na linha de preparação. Então eu vou estar disponibilizando amanhã para quem quiser realmente acessar. Acessa o link nosso. Eu vou deixar no Facebook o link, vou deixar no Instagram. O link está já no Instagram na nossa bio. Esse link vai te direcionar para uma pesquisa. Essa pesquisa tem nos ajudado a elaborar conteúdo. Então eu peço que realmente vocês possam entrar e preencher. E através dessa pesquisa, no final da pesquisa, você tem o link para o nosso grupo no Telegram, que é um grupo fechado. Eu não abri esse grupo para todo mundo, porque realmente eu quero trazer informação e material técnico para quem tem interesse. Eu não tenho a intenção, vou repetir isso mais uma vez, a gente já falou sobre isso, não tenho a intenção de fazer público. Eu quero trazer pessoas que tenham interesse realmente focado de aprender, de adquirir conhecimento de alguma maneira para que isso mude algum roteiro na sua vida, dentro daquilo que você hoje trabalha no seu universo com os Volkswagen, certo? Então tá lá o link, quem quiser fazer parte do grupo é só acessar. No Facebook eu vou deixar mais tarde. Acesse o link, preencha a nossa pesquisa que você vai ser direcionado no final através do link para o grupo no Telegram. E aí eu vou disponibilizar, através dos e-mails eu vou disponibilizar o e-book. Colocar o link no Facebook aí. Tá. Bom, aqui está o nosso modelo D7000. O D7000 hoje é a versão mais top que a EMP disponibiliza. É uma versão onde realmente ela já faz toda uma preparação dos dutos, dos cabeçotes. Observem muito bem a fundição. Eu vou colocar bem próximo para que vocês possam perceber a fundição desse cabeçote. Observem como o trabalho do alumínio é bem criterioso. Ele usa molas duplas, todas elas com banho, os pratinhos também. A parte de aletas, observem os dutos, o quanto eles são abertos, o quanto eles realmente a fundição é bem feita para que a passagem de ar realmente atenda a todos esses pontos. A câmara de combustão, diferentemente dos modelos 1600, ela sofreu um aumento. Por que desse aumento? Porque realmente se você vai trabalhar um motor a ar com maior potência, você precisa ter recursos para poder gerar todo esse aumento de volume e acondicionar ele. Como eu disse, aqui vai ser empurrado toda a mistura para sofrer ignição. Então essa câmara de combustão ela foi ampliada, ela foi aumentada para que você possa acondicionar todo o material que vai vir para cá e sofrer ignição. Pontos de melhoria. Aqui eu tenho significativamente as válvulas de inox. Então elas são de inox, elas acumulam menos resíduo,
elas são, o material ele é muito mais liso, então ele permite a passagem dos gases de forma eficiente, e as velas elas são menores. Então, vou colocar bem próximo para vocês perceberem, o diâmetro das velas são menores, justamente para quê? Para que essa região aqui, que é a região onde mais trinca nos cabeçotes, ela tenha material. Então, esse material aqui, ele vai ajudar a evitar problemas futuros com trincas. Em contrapartida, o que acontece? Olha a distância entre a válvula de admissão e de escape. Por que razão? Óbvio, com o aumento da cilindrada, claramente, alguns comandos a gente tem a necessidade de aumentar a vazão das válvulas de escape e admissão. Tudo isso acaba tendo que ser acondicionado aqui de maneira estritamente complicada. Então, essa região ela é uma região crítica. Ou seja, eu tenho muito pouco material entre as duas válvulas. O que tem que ser muito bem pensado nos nossos projetos? O sistema de refrigeração, a admissão de uma mistura que realmente chegue de forma coerente dentro das câmaras de combustão, porque por qualquer motivo que isso de alguma maneira não seja atendido, a gente vai ter trinca, com certeza absoluta. Então, nesse ponto é muito importante pensar nesses pontos. Quem está preparando tem que ter essa consciência, tem que pensar que isso aqui vai me trazer retorno, vai me trazer potência, mas de alguma maneira eu preciso pensar que isso tem que atender o mínimo. Eu tenho que saber realmente como acertar esse motor, como trabalhar a taxa dele. De uma maneira ignorante, muitas pessoas tratam a taxa do motor como sinônimo de potência. De certa maneira isso é sim. Porém, isso tem que ser muito bem planejado. Por que razão? Porque o material, à medida que você aumenta a taxa, você coloca todo um excesso de admissão de material aqui para a explosão, que vai realmente gerar potência. Só que o material ele tem um mínimo de resistência. Com o passar do tempo, você pode ter fragilidades e ele pode romper. É onde acontecem as trincas. O excesso de temperatura e a mistura pobre vão criar essa situação. Então, tudo isso é planejado de alguma maneira para evitar problemas. Observem essa região aqui, ó, que ela já é um alumínio fundido, ele não possui aletas, justamente porque os dutos, olhem o tamanho dos dutos. Os dutos de admissão, eles realmente são exagerados para que haja um fluxo significativo para dentro do cabeçote. Então, nesse ponto, se eu vou diminuir a quantidade de material, eu tenho que aumentar em outros pontos. Então, razão pela qual a vela é menor, essa região aqui ela é protegida, ela é de material fundido. E as aletas permanecem 8 aletas, observem que elas estão ainda em volta da área da câmara de combustão, e as demais partes, como o pessoal aí já estava até ressaltando, não tem rebarba, o que dificulta a passagem de ar. Então isso aqui realmente era um sinônimo em termos de evolução. Mas não só, esse cabeçote é um cabeçote planejado e pensado para a rua. Ele tinha todos esses pontos bem trabalhados, porque você pega um trânsito, sofre aquecimento, você pega um momento que você acelera mais forte e para, o calor sobe e aí o motor aquece. Então ele tinha essas particularidades. Eu vou mostrar agora o modelo Superflow. O motor a ar com os cabeçotes Superflow são muito utilizados em arrancadas. Por que razão? Observem alguns pontos. Bom, para começar, olha o tamanho da criança. Superflow Heads. Ele já vem com a tampa significativamente maior. Vou tirar ela aqui para que vocês possam perceber as diferenças. Alguns pontos são similares, mas esse ambiente aqui, ele é um ambiente onde acontece a lubrificação das válvulas através das varetas, mas também a quantidade de óleo e de
e de vapor de óleo que circula aqui é extremamente importante. Então, quanto maior essa área, mais eu consigo lubrificar, eu consigo fazer troca, porque as válvulas de escape elas vão aquecer demais. Então, a razão da tampa ser maior, a tampa ser de alumínio, um dos pontos extremamente importantes, a tampa de alumínio retira calor do cabeçote. Essa tampa, para ser perfeita, ela tinha que ser aletada. Hoje a gente já tem alguns modelos aletados. Essa daqui não é uma tampa aletada, mas isso era pensado também. Olha o tamanho dos dutos. Percebem o tamanho dos dutos? Eles realmente são individuais e aqui você vai utilizar coletores bem maiores, bem mais significativos, para poder fazer essa admissão de forma eficiente. Olha o duto de escape. Ele é significativamente maior também. Observem as aletas, a disposição delas. Observem que elas não são vazadas. E nessa região aqui, eu não tenho aletas. Ó, eu não tenho aletas. Observem que aqui eu tenho pequenas aletas, mas é tudo alumínio fundido. Esse tipo de cabeçote, eu posso utilizar ele na rua? Nunca. Por que razão? Porque ele não vai refrigerar a câmara de combustão como os outros modelos que a gente mostrou. Rapidamente o seu motor vai sofrer aquecimento, a mistura vai começar a detonar. Por essa razão eles são utilizados. Todo esse reforço é para que você possa trabalhar motores de altíssima cilindrada e de altíssima potência. Esses cabeçotes hoje eles são utilizados em motores de 2.500 cilindradas para cima, em arrancada, em motores turbo, porque realmente existe muito material adicionado para conseguir aguentar toda a energia que você vai jogar em cima deles. Então, por que poucas aletas? As aletas foram retiradas, foram diminuídas para deixar esse material servir de estrutura, de resistência para o cabeçote. Então, em motores de alta preparação, eles são utilizados com esse objetivo. Jamais são pensados para a rua, porque eles não têm a condição de refrigeração que os demais motores, que os demais cabeçotes possuem. Então, esse é um ponto realmente a ser observado. Muita gente não entende isso. Às vezes, já tive vários clientes que às vezes o cara, eu quero um Superflow, cabeçote lindo. Cara, eu sei que ele é bonito, mas ele não é aquilo que você precisa para o seu motor. Ele não funciona. Então isso não resolve. Não adianta você vir com esse objetivo para esse tipo de peça, porque ela não vai te atender. Então não é por aí. E vou mostrar a nossa obra-prima, que esse realmente é um que eu faço questão de enaltecer, porque ele é a mistura de todos esses pontos que nós falamos, com o objetivo maior de agregar material e trazer o cabeçote para um universo utilizável. Ele reúne todas essas questões que a gente ressaltou sobre o Superflow, porém com o objetivo de rua, que são os cabeçotes da Rimmel, que é a parceira alemã nossa. Eu vou girar ele para que vocês possam observar em detalhes todos esses pontos. Aqui ele já está com o coletor de admissão, que foi feito especialmente para ele. Os dutos também obedecem o mesmo critério do outro modelo. São dutos reforçados bem maiores, significativamente maiores. A câmara de combustão, observem que o diâmetro das válvulas, ele também é significativo, mas agora eu já tenho espaço entre elas. Correto? E as velas? Por onde entram as velas? Olha aqui por onde entram as velas. Elas entram em ângulo de 90 graus com a câmara. Por que razão? Diminuir a interferência, a probabilidade de trincas, aumentar a eficiência. A disposição dos prisioneiros é a mesma.
o encaixe das porcas para fazer o torqueamento dele dentro da área do cabeçote é igual, aqui em cima ele já muda. São prisioneiros, muda só o ponto, né? Não sei se vocês estão conseguindo perceber, muda só a localização, mas ele tem essa diferença. Aqui são 14 aletas, então toda a área do cabeçote, ela tem um sistema de refrigeração. Observem o tamanho da eficiência, sem contar o material empregado aqui na usinagem desse cabeçote, ele é muito significativo. Ele é um material que realmente aguenta, tem mais resistência, e o formato, toda a engenharia trabalhada nele dá condição de resistência para um uso de rua, para um uso de pista, aquilo que você realmente tiver intenção de utilizar. O preço, todo mundo fica curioso com o preço desse cabeçote. Esse cabeçote hoje ele custa na faixa de 4.000 euros. Isso dá um total, vamos arredondar aí, de 24 mil reais. O frete é significativo porque se trata de uma peça muito pesada e obviamente imposto e tudo mais, então façam as suas contas aí. Esse aqui já está vendido, a gente está fazendo um projeto de um motor 2.500 para ele, que vai ser utilizado. Então são peças que infelizmente a gente só traz por encomenda. É muito difícil realmente na nossa atualidade vender esse tipo de peça mediante a nossa situação econômica. Mas pensem comigo, se você realmente tem o objetivo de fazer um motor a ar com significância em relação à potência, todo o valor empregado em uma peça dessa, por mais absurdo que seja, vai ser diluído pela capacidade de eficiência que ela vai te trazer. Então, assim, isso tudo hoje, por mim, é muito bem avaliado. Eu realmente não peso o valor do custo nessas peças pela significância. Você está gastando dinheiro com algo que está te trazendo retorno. Foi uma peça bem projetada, foi uma peça bem desenvolvida, houve um gasto tecnológico significativo para desenvolver esse tipo de peça. Só a máquina que é capaz de desenvolver isso aqui custa mais de 1 milhão de euros. Então, assim, você está comprando por uma parcela de tudo isso, uma tecnologia que vai te trazer retorno considerável. Então, tudo isso hoje é ponderado pela gente e é avaliado nos nossos projetos para que vocês que realmente buscam esse tipo de resultado possam usufruir. Então, é sempre muito importante nesse ponto. Agora, o que eu queria mostrar também? Tem uma outra surpresa aqui. O cabeçote do motor Porsche 356. Que realmente foi um motor que saiu das entranhas dos Volkswagens, mas não deixou de evoluir. Diferentemente dos nossos motores a ar, a linha Porsche por muito tempo não teve relevância financeira, porque os primeiros Porsche eles eram todos baseados na mecânica Volkswagen, eles atendiam uma pequena parcela do mercado. Com o passar do tempo e com a comprovação da sua eficiência, da sua competência em termos de projeto, eles foram ganhando mercado. Vou contar uma historinha breve aqui, não sei se todos conhecem. O Ferdinand Porsche, quando terminou a Segunda Guerra, como ele estava envolvido em projetos de guerra, ele foi preso e foi levado à França. E de maneira injusta, obrigado a trabalhar na Citroën, na Renault. Eu acho que isso aí foi realmente aquilo que levou ele à morte, porque não tem nada pior na face da Terra. Brincadeira. Mas ele foi levado à França e lá permaneceu preso, trabalhando nessas fábricas por 2 anos. E os filhos, a única maneira que eles tinham realmente de poder fazer alguma coisa por ele era indo e criando projetos com base naquilo que o pai já tinha em mente. Então eles começaram a desenvolver a linha do 356, os famosos Pré-A. Naquela época houveram 2 fábricas, a Guimund e depois em um segundo momento a Stuttgart. Mas naquele momento eles estavam extremamente desacreditados.
criaram as carrocerias, criaram os projetos do 356 com o intuito de juntar dinheiro para salvar o pai. Porque a única maneira de tirar o Fernand Porsche da França era com dinheiro. Então eles foram atrás de desenvolver esse projeto e tornar ele um projeto rentável para que pudessem adquirir adquirir financeiramente condições de tirar ele da prisão. E a projeção era de, se não me engano, 5 mil unidades, uma coisa assim. O 356 terminou, eu não me recordo exatamente da quantidade de carros que foram finalizados, mas no final de 10 anos, o 356 já tinha sido vendido em mais de 300 mil unidades. Você tem dimensão do que é isso? Para um projeto que não tinha relevância nenhuma, que a ideia era simplesmente juntar dinheiro para tirar o pai da prisão. Retiraram o Fernand Porsche da prisão, ele voltou para casa, mas infelizmente pouco tempo depois ele morreu. Sem ver o sucesso, isso chega a me emocionar, porque é uma história muito foda, sem ver o sucesso que essa marca, que essa história criou. E da Volkswagen, né, o que o Volkswagen atingiu. Me emociona muito, porque fazer parte de tudo isso é muito pesado, sabe? Eu tenho muito orgulho de hoje defender essa bandeira, de defender o motor a ar, de defender tudo isso que a gente faz. Para mim é muito gratificante. Então eu queria mostrar aqui o cabeçote do 356. Observem o quanto ele era bem mais planejado, o quanto ele era bem mais pensado em relação aos demais cabeçotes que a gente mostrou. Olha a quantidade de aletas. Olha a saída de escape dele. Como o escape tinha um formato diferente. Olhem como a admissão também já em dupla entrada era trabalhada diferente. Observem uma semelhança aqui incrível. Essa semelhança é incrível. Para vocês verem como o trabalho da Porsche sempre esteve muito bem relacionado com o da Volkswagen. Observem as aletas, a disposição das aletas. Qual o cabeçote que a gente mostrou aqui que atende essa mesma disposição? Os primeiros cabeçotes de 1100. Os primeiros cabeçotes de 1100, eles atendem essa disposição das aletas. Observem como eles se assemelham. E o nosso último cabeçote aqui alemão, da Rimmel, que também tem uma semelhança muito significativa com esse cabeçote. Observe. Um ponto muito curioso, eu vou tentar mostrar por dentro do canal de escape. Observem como o canal de escape ele é retangular. E a válvula de escape, como é a disposição dela dentro da câmara de combustão, ela também é angulada. Então, de alguma maneira, ela foi trabalhada para fazer com que essa saída ela tivesse um direcional. Então, quando ela abre aqui, ela abre na mesma linha do fluxo. Observem lá dentro que ela segue a mesma linha do fluxo, o que facilitava demais a saída dos gases. Então, isso é muito, muito significativo. O formato da câmara de combustão, ele tinha também um planejamento, a taxa do motor a ar do 356 ela era maior, então eles trabalhavam com potência já na década de 50, a gente já tinha um cuidado com isso. A admissão, observem como a entrada de admissão ela forma uma flecha para conduzir realmente os gases, para dentro da câmara de combustão. E aqui a disposição das válvulas, ó, admissão entra 90 graus e aqui o ângulo da válvula de escape. Beleza? Ela já possuía também, os parafusos eles eram em forma de cônicos. Então aqui ia uma juntinha. Essa juntinha ela vedava essas regiões. Eles utilizavam também capas de tucho, exatamente como no nosso motor a ar. A disposição dos prisioneiros, ela aumentava um prisioneiro em cada cilindro. Então eles tinham 5 prisioneiros
por cilindro. Isso melhorava também a questão do aperto, do encaixe de todo o sistema. Então, essa evolução, ela não chegou nos motores a ar. Por que razão? Os nossos maiores problemas. Por questão de custo. Realmente esses projetos, eles eram caros, eram projetos que realmente tinham uma demanda de engenharia muito alta. A Porsche gastou demais com corrida, né? Na área de corrida, na década de 50, ela desenvolveu o motor Forcan. A gente até postou algumas fotos dele. Era um motor que ele possuía comandos individuais para abertura do sistema de admissão e do sistema de escape. E eram motores que geravam, naquela época, 180 até 200 cavalos em algumas versões. Então era muito significativo para a corrida. E as carrocerias que os ocupavam... Ó, o Lemos acabou de nos dar uma força aqui, ó. Total de... aí, ó. Eu tinha falado mais de 200 mil, mas são 76 mil unidades que foram produzidas. Então foi bem significativo. A ideia de produção para o 356 pré-A era de 2 mil unidades. E foram produzidas 7 mil. Bem legal a informação, Lemos. Então, nesse ponto, a Porsche foi muito além. Ela foi muito superior nos motores a ar, tanto que ela conseguiu levar a produção do motor a ar até 1998, quando ela lançou o último 911 totalmente a ar e passou a produzir ele refrigerado a água também. Mas ela carregou essa bandeira por longos anos, e enfrentando todo tipo de adversidade, todo tipo de mecânica no mundo esportivo, que é muito mais difícil, em contrapartida do nosso Volkswagen, do Volkswagen a ar. Então existia muita dificuldade. Bom, deixa eu ver umas perguntas aqui. O grande Clayton: por que os cabeçotes hemisféricos do Gol BX não vingaram? O Gol BX, ele foi um teste na linha Volkswagen de motores dianteiros, que infelizmente não conseguiram atingir a eficiência do mercado por uma dificuldade gigantesca da concorrência. As linhas que já existiam, a própria Volkswagen se tornou concorrente dela mesma. Quando ela lançou o Passat com motor a água, que já era um carro bem mais silencioso, que era um carro bem mais eficiente, ela dificultou muito a entrada do motor BX no mercado. Então o motor BX, ele de uma certa maneira, ele não foi para frente. Os cabeçotes, que eram cabeçotes já bem mais próximos, foi bem bom você relatar isso, os cabeçotes já eram bem mais próximos a esse cabeçote aqui, ó. O cabeçote de uma linha dos motores a ar BX, eles tinham as válvulas também nessas posições. Só por questão de custo, porque os balanceiros eles eram individuais. O próprio motor a ar do BX, ele tinha balanceiro individual. Eram 2 balanceiros. Então tudo isso adicionou custos. O carro não estava ganhando espaço no mercado, com certas dificuldades. Eles acabaram realmente adotando o motor a água para o Gol, naquela sequência, naquela década mesmo, e criaram um motor específico, que era o motor Torque, para seguir com a linha Volkswagen ar, que acabou sendo adotada nas Kombis, acabou sendo adotada nos últimos Fuscas a serem fabricados. Então houveram essas diferenças. Aí, o West Coast também lembrou aqui sobre essa questão dos cabeçotes com essa diferença dos balanceiros. Quem quiser fazer pergunta agora, fica à disposição aí. Mandar um abraço para meu amigo Alexandre aqui, Dônega, que está aqui no Facebook também, nos acompanhando. O Eric Fernandes: muita gente abre cabeçote de 1300 e coloca em motores 1500 e 1600, sem alterar válvulas. Gera problema, além da falta de rendimento? Bom, o que vai acontecer de cara se você abre um cabeçote de 1300, 1500 para um 1600? Você vai ganhar aumento de taxa. Por que razão? A câmara de combustão é menor. Se eu aumento o volume a ser empurrado dentro dela, eu subo a taxa.
Então, um ponto significativo é o aumento de taxa. Porém, você sofre com a dificuldade pelo tamanho das válvulas. Então, você vai ter uma entrada restrita de admissão e uma saída restrita de gases que vai realmente superaquecer as câmaras. Então, nesse ponto, não é recomendado, principalmente por essa questão. Apesar de você ter um aumento de taxa e ganhar potência, a dificuldade na exaustão vira um problema de aquecimento. Então, muita gente faz isso e, infelizmente, pega cabeçotes usados, que levam na retífica, e aí o pessoal vai lá, retifica. O cabeçote é uma peça que já esquentou e esfriou milhares de vezes ao longo do funcionamento do motor. Então pensa comigo, todas essas milhares de vezes esquentando e esfriando, elas criam dificuldades, elas criam problemas. E, não, eu vou retificar o cabeçote. O material sofre fadiga. Por mais que você vá lá, troque as válvulas, retifique as sedes, faça um processo em cima dele para trazer ele de volta, ele está com a margem de erro dele já sedimentada. Aquele material não consegue mais, ele não tem mais a capacidade que ele tinha quando era novo de esquentar e esfriar, de sofrer oscilação térmica. E isso aí, com aumento de cilindrada, com aumento de potência, o que você acha que você vai conseguir? Dor de cabeça, entendeu? Então assim, o mundo da preparação, ele exige peças novas por essas e milhares de outras questões que a gente já relatou, principalmente em termos de cabeçote. Então, existe condição de fazer e funcionar? Existe, várias pessoas já fizeram, funciona, só que você não tem precisão, não é aquela coisa matemática que você afirma. Nessas condições eu tenho segurança, eu tenho tranquilidade. De alguma maneira, você sempre vai estar pé atrás, porque aquele material já passou por N processos. E o processo de retífica dele é mais um que agrega uma margem de erro. Então, dessa maneira, é muito difícil trabalhar com peças usadas, principalmente no mundo da preparação. Os cabeçotes para reposição hoje poderiam seguir o desenho desses de 356? Seria um sonho. Tiago. Ô, Tiagão, tudo bem, meu? Cara, eu acho que existem hoje projetos mais bem planejados, mais bem pensados. A gente ainda tem certas limitações, porque uma vez que você altera os cabeçotes, você também precisa alterar outras partes do sistema. A disposição das válvulas, elas necessitam um trabalho diferente das varetas, dos balanceiros. Então tudo isso aí tem que ser contextualizado e às vezes acaba gerando empecilhos, né? Balanceiro 1.25, aquele com lash caps, o que me diz? Rafael Matias. Uma outra coisa que eu quero salientar com vocês. Quem determina balanceiro é o comando. Eu não posso escolher balanceiro ao bel prazer. Não sou eu quem determino isso, é o fabricante. Então o fabricante, durante o desenvolvimento do comando, ele planeja as possibilidades que aquele comando pode trabalhar. Ou seja, o balanceiro, quando ele possui graduação, quando ele possui multiplicação, ele tende a aumentar o processo de abertura do comando. Então tudo isso é planejado pelo fabricante. Quando ele adota a graduação do comando, ele já direciona esse posicionamento, para que você, quando adquirir o balanceiro, esteja atendendo os recursos que o comando necessita. Não pode ser algo que você escolha. O uso dos lash caps, algo também de extrema importância. Os lash caps, eles protegem a cabeça das válvulas. Então, em motores mais preparados, a pressão que as molas exercem nas válvulas, principalmente todos esses modelos que a gente mostrou, eles são de mola dupla. Então a pressão que essas molas exercem em cima das válvulas é gigantesca, e para o balanceiro abrir, ele vai empurrar a cabeça da válvula com muita força. Se não tiver o lash caps, você vai danificar, você começa a estragar o balanceiro e a cabeça da válvula com o processo de abertura. Então eles são extremamente importantes em qualquer processo de preparação que você adote essas questões relacionadas o tamanho do cabeçote, abertura de válvula, uso de mola dupla. Qual o real ganho do respiro nas tampas de válvulas? Realmente impacta na diminuição de temperatura dos cabeçotes?
VW Cabal 1975. Bom, meu, isso aí é outra questão que nesses cabeçotes aqui foram pensados. As tampas de válvula desse cabeçote, elas possuem na parte central um respiro. Então aqui já se pensava nisso. Por que razão? Porque realmente o excesso de gases na tampa dos cabeçotes, ele influencia no funcionamento. Então ele gera gases lá na parte interna do motor, lá no bloco. Então o fato de deixar o cabeçote respirar pelas tampas de válvula vai te dar vários pontos, vai melhorar vários pontos no motor. O principal deles, a respiração, porque vai sair calor por ali, então vai diminuir a pressão na tampa de válvula, porque os gases acabam passando da câmara de combustão para a região da tampa de válvula, então vai diminuir o número de gases ali, e também, principal, com a diminuição dessa pressão, você impede que haja vazamento nas capas de tucho, vazamento na junta do cabeçote. Então eu sempre recomendo fazer essa abertura para melhorar essa respiração nessa região, é extremamente importante. Ó, grande Cleiton, relembrando um ponto aqui, o torque aleatório nos apertos. Cabeçote de motor a ar precisa ter sequência de aperto. O torque, ele tem que crescer, você tem que fazer ele de forma crescente, para que você chegue no aperto final de forma progressiva em todos os prisioneiros. Senão o que acontece? Ele acomoda em alguns pontos, em outros não, ele força alguns prisioneiros, então isso é extremamente importante. Tem que se pensar nisso. O Anderson: quando seria a melhor hora para substituir as molas convencionais, por mais rígidas ou duplas? O próprio comando que me pede isso por questão de material e duração. Outro ponto, da mesma forma que eu uso os balanceiros condicionados ao comando, as molas também são condicionadas ao comando. Então existe uma faixa que o comando trabalha, e nessa faixa a mola, pessoal, ela recebe graduação. Eu não posso colocar qualquer mola no cabeçote. Essa mola é condicionada ao que o comando tem de capacidade de abertura, de resistência. Então, eu tenho uma máquina, hoje, uma máquina americana, específica para medir a pressão das molas. Então, quando eu pego os cabeçotes, adiciono as molas neles e testo uma a uma. Nos cabeçotes que nós retificamos e também nos cabeçotes que a gente prepara, para saber realmente a graduação que aquelas molas têm. Por que razão? A principal, a maior delas, é não haver fadiga prematura do comando, mas também que ele não trabalhe em uma faixa de rotação que gere flutuação, e essa flutuação ela vai atrapalhar o funcionamento do seu motor. Então, motores que eu estou retificando, as pessoas ignoram, não querem nem saber o estado que se encontra as molas. É extremamente importante ir lá e medir isso, saber o quanto de carga essas molas apresentam, porque de alguma maneira, se elas já estiverem fadigadas, elas realmente não vão trabalhar numa condição ideal para o motor, e isso vai trazer problemas. Ó, Felipe Aguiar, fala um pouco sobre o monitoramento da temperatura nos cabeçotes de sensores de temperatura. Bom, o cabeçote do motor a ar, ele é extremamente importante você refrigerar ele, como eu já disse. Por que razão? Porque se a câmara de combustão sofrer aquecimento, você vai ter problemas. O aquecimento na câmara de combustão, a hora que a mistura entra, o primeiro ponto que ela encontra é a câmara de combustão. E se ela estiver quente, a mistura detona. Então é extremamente importante o monitoramento dessa temperatura. Ele vai te dar uma informação técnica da qual você não tem capacidade técnica para melhorar, para ajustar. O ponto chave de tudo isso é a mistura. Saber como a mistura se encontra, porque através da mistura eu consigo melhorar essa admissão. Então, nesses pontos, o ideal é você monitorar a mistura e não a temperatura. O que acontece nos carros injetados? Eu tenho um sensor, o motor alemão que a gente está trabalhando, ele tem um sensor no cabeçote,
e esse sensor monitora a temperatura do cabeçote. O que acontece quando essa temperatura sobe? Eu tenho uma programação na injeção que vai lá e aumenta a quantidade de combustível a ser admitido. Esse combustível que vai ser admitido, ele vai tirar a temperatura. E aí você conserva a temperatura do cabeçote sem haver detonação. Então nos motores injetados isso é importante. Já nos carburados você não consegue criar melhorias, a não ser através do trabalho com a mistura. Bom, deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Qual a temperatura de trabalho? Anderson, os cabeçotes eles sempre vão trabalhar numa temperatura muito superior à interna do motor. Então assim, o pouco que eu já monitorei, a gente tem temperaturas na casa aí de 110, 120 graus tranquilamente. Eles trabalham dentro dessa faixa de temperatura, diferentemente do bloco, com mais tranquilidade, vamos dizer assim, porque os cabeçotes eles têm o combustível para tirar calor e mais aletas, diferente do bloco. O bloco, a única coisa que tira calor dele é o óleo. Então, internamente, o cabeçote, a engenharia dele é preparada para trabalhar essas temperaturas mais altas. Por isso, o número de aletas, o ar forçado que passa por elas, para conseguir trabalhar com esse calor que, de alguma maneira, é muito superior à interna do bloco. Felipe Aguiar, daria para usar o monitoramento da mistura em motores carburados? Bom, você pode utilizar a sonda lambda monitorando a mistura do seu motor, só que você não tem recursos quando você usa carburador. O que a gente sempre ressalta, inclusive a utilização do nosso distribuidor 123, é que você pode recuar o ponto. Quando você recua o ponto, você diminui a explosão, você recua a quantidade de energia que aconteceria em um ponto superior, você traz ela para um ponto inferior, diminuindo a energia gerada no motor. Então você consegue abaixar a temperatura de alguma maneira utilizando o distribuidor 123. Mas no carburador, somente através de intervenção. Se você perceber que a sua mistura está pobre, você tem que enriquecê-la de alguma maneira para tornar esse ponto de chama menos intenso, para que a quantidade de calor realmente dentro da câmara de combustão diminua, certo? Através do hall meter, exatamente. Bom, pessoal, mais alguma pergunta aí a respeito dos nossos cabeçotes, daquilo que a gente falou hoje? Restou alguma dúvida? Lembrar todo mundo, mais uma vez, que amanhã eu quero disponibilizar para vocês o nosso e-book com fotos, com características de tudo aquilo que a gente falou hoje aqui, que fica mais fácil de vocês acompanharem. Quem ainda não tiver no nosso grupo do Telegram, entra aí no link, preencha a pesquisa lá que vai direcionar vocês para o nosso grupo. Lá eu sempre disponibilizo material, estou disponibilizando algumas peças que a gente consegue num valor melhor, realmente para as pessoas que estão hoje nos acompanhando e de certa maneira procuram questões que possam evoluir no seu dia a dia aí, dentro da sua mecânica, dentro do seu Volkswagen AR. Nosso querido Elero Automotive, qual você vai usar esse 912? Bom, esse cabeçote aí é de um 356, de um motor 356 1600. A gente ainda não iniciou esse projeto, mas em breve, com certeza, ele vai estar equipando aí algum Volkswagen. Juninho Marandra, já ouvi muitos mecânicos recomendando o uso de cabeçotes torque para 1600. Pelo que eu entendo, não é recomendado, correto? Não. É o seguinte, o motor torque, ele é um motor particular. Você tem que adotar todos aqueles critérios para a utilização do motor torque. Eu, dentro da minha linha de preparação, eu procuro o 8 aletas. Ele é mais resistente, ele tem mais condições de trabalhar a temperatura, de trabalhar o funcionamento em viagens, em uso, em rotina, muito melhor do que o torque. Então, hoje eu procuro sempre trabalhar com os cabeçotes 8 aletas.
Inclusive, como eu disse, o cabeçote Torque, ele é um cabeçote nacional, lá fora não foi produzido. A gente tem o trabalho exclusivo dos modelos 8 aletas, e em cima deles foram evoluindo. Então, realmente é o que eu recomendo. O que melhorar no cabeçote do 1600 com 8 aletas? Bom, muita gente faz polimento dos dutos, tira as rebarbas. O que eu sempre recomendo, retirar as rebarbas do sistema de aletas, onde há refrigeração, é extremamente importante. Muitos, infelizmente, os modelos de reposição hoje, Autolinha, Metan, todos eles vêm com uma série de rebarbas, e são cabeçotes assim, de materiais de fundição ridícula. É um absurdo serem vendidos hoje na condição que são. E a Autolinha tem uma linha específica hoje de exportação. Ela produz cabeçotes de alta qualidade em projetos exclusivos para o mercado americano. Mas infelizmente o que você compra aí hoje no mercado de reposição é de péssima qualidade. A fundição é bem pobre. Então nesse ponto é difícil. Grande José Carlos. Parabéns, Mamed, uma das melhores lives que eu já assisti. Muito conhecimento sobre motores a ar. Parabéns mesmo, sucesso. Cara, eu que tenho que agradecer, tenho que agradecer demais vocês de estarem pagando por essa live, com o tempo, com a disposição, com o interesse que todos têm demonstrado, porque realmente isso mostra que a gente pode, de alguma maneira, mudar essa realidade de que o motor a ar é problema, de que é só gasto de dinheiro, é só dificuldade. E não é bem assim. Hoje, por alguma razão, nós estamos aqui. Estamos aqui com essa necessidade. A gente precisa simplesmente se juntar, buscar conhecimento, se esforçar para que o mercado entenda que, de alguma maneira, a gente está disposto a adquirir coisas boas. A gente realmente busca poder investir nesses carros de maneira significativa, a ter resultado, a não sofrer, a não passar por dificuldade. Mas se a gente não souber a diferença entre uma coisa e outra, a gente vai continuar engolindo o que tem sendo oferecido aí eternamente. Então, de alguma maneira, acho extremamente louvável a gente estar aqui hoje discutindo, debatendo tudo isso, porque eu tenho certeza que depois de tudo isso, você, na hora de montar o seu motor, na hora de buscar as peças, na hora de planejar tudo isso de alguma maneira vai fazer diferença. Então, é por essa razão que realmente eu escolhi tomar esse partido. Bom, galera, então é isso. Vou bater uma foto aqui, ó. Vou postar uma foto nossa lá. Vou postar uma foto nossa lá no Instagram. Vou sortear uma caneca da Mamed House para todos vocês que nos acompanharam nessa live de hoje. Basta você entrar lá na nossa foto, no feed, comentar, deixa um comentário lá sobre a live, sobre o que você achou. Se você tiver dúvida, às vezes não deu tempo de perguntar ou eu não tive tempo de responder aqui na live, dá um pulinho lá no feed e faz um comentário, deixa a sua pergunta lá que eu vou fazer questão de responder depois. E participa aí da nossa pesquisa, dá um pulo lá no grupo do Telegram, porque você vai ver que realmente tem muita coisa legal que a gente vai distribuindo para que vocês possam participar. Beleza? E vou deixar aqui aquela velha máxima: vá cuidar do seu Volkswagen, não esqueça disso, ele é o seu objetivo. Deixe o seu carro e o seu projeto determinar as necessidades dele. Não fique fazendo escolhas com base na beleza, com base no porque isso aqui é legal, porque eu ouvi falar. Não, se você realmente quer mudar a sua realidade, vai estudar, pesquise, siga pessoas que tenham esse objetivo, esse propósito com você, com esse universo que a gente tanto defende. Não deixa que isso realmente tome a dimensão que chegou, que tomou, onde um monte de gente fala um monte de coisa sem critério, sem nenhuma propriedade, e induz você a comprar qualquer coisa, você a achar que esse carro é um problema. Então, assim, vamos junto nisso aí, faça as suas escolhas e se preocupe com o seu carro, com o seu projeto, beleza? Obrigado mais uma vez, valeu muito aí a participação de todos vocês, dessa galera maravilhosa, eu só tenho a agradecer muito de coração. É uma honra poder estar aqui dividindo um pouco de tudo isso que a gente realmente foi agregando ao longo do tempo.
E tem muito mais coisa para vir por aí, pode ter certeza. Beleza, galera? Valeu então, obrigado pessoal do Facebook, pessoal do Instagram aqui, que estiveram essa noite aí com a gente. Um abração, até a próxima. Valeu!